Olá, meu nome é Pedro e eu faço a gestão de recursos de projetos na Fundação Arthur Bernardes. Acredito que vocês já tenham ciência, né? A FAPEMIG divulgou recentemente um novo edital de demanda, o edital 01 de 2023. Ele é bem padrão. Eu não vou ler o edital como um todo, mas eu vou citar os pontos que eu acho mais interessantes para vocês terem uma atenção maior, e qualquer dúvida eu estou à disposição. Então, aqui já de início, a parte dos objetivos é importante vocês leiam, né? Quanto à questão do prazo do projeto, vão ser projetos de 36 meses, divididos em 3 faixas de relacionadas à parte dos coordenadores mesmo, né? Então, a gente vai ter a faixa A, que é para doutores formados em qualquer época. A faixa B, que é destinada a equipes de pesquisa que possuam dentre seus membros no mínimo 3 doutores, né? Aí vai ser o coordenador e mais 2 subcoordenadores. E a faixa C, que seriam, dentre os seus membros, 4 doutores. No caso, o coordenador e mais 3 subcoordenadores. Dentre os subcoordenadores deve constar um jovem pesquisador doutor formado a partir de 2018. E isso para a faixa C. Essas faixas elas vão ter muita influência no valor total do projeto, né? Na possibilidade de solicitação de recurso. Então, no caso da faixa A, vocês vão poder solicitar até R$ 100 mil. No caso da faixa B, até 225 mil. E no caso da faixa C, até 300 mil. É importante pensar nesses pontos, principalmente porque a FAPEMIG trouxe para esse edital uma coisa um pouco diferente do normal, né? Que nos editais anteriores, o valor maior, o valor total aqui que vocês poderiam solicitar, já tinha que estar incluso, né, a aplicação, as despesas da FUNARB. E aqui não é. Então, esses 100 mil, 225 ou 300 é só do projeto. As despesas operacionais vão ser calculadas automaticamente no Everest e vão ser um valor à parte. Não vai influenciar no montante total do seu projeto. Claro que se vocês forem contemplados com 100 mil, vocês vão receber 105, porque 5 vai ser da FUNARB, ou a conta que eles fizerem. Os coordenadores e subcoordenadores dessas propostas, independente da faixa, né, precisam ter algum vínculo empregatício ou funcional com alguma instituição de Minas Gerais. Então, isso no caso dos coordenadores e subcoordenadores. Os demais membros da equipe podem ser de outros estados. E tem que ter o vínculo. No caso dessa chamada, é importante ter uma atenção porque vocês vão poder participar de apenas uma proposta. Então, se um pesquisador ele já é coordenador, já está submetendo uma proposta como coordenador, ele não pode participar da equipe como subcoordenador ou como coordenador de outro projeto. Então, isso pode atrapalhar no aceite. Então, você não pode ser subcoordenador de 2 projetos ou ser coordenador e subcoordenador de projetos distintos. Isso não vai ser possível. Aí, então, não vai poder participar como coordenador e subcoordenador de outro, mas pode participar como colaborador, né? Vai ser um pesquisador da equipe executora do projeto, e esse pesquisador da equipe executora, inclusive, pode receber diárias, se necessário. Um questionamento que eu recebi muito nos últimos dias eu tenho um projeto ativo do edital tal, eu posso submeter um projeto para o edital de 2023? O único impedimento é se vocês têm um projeto ativo do edital de 2022 de demanda universal. Qualquer outro edital não é impeditivo. Então, vocês podem ter um projeto. Sou coordenador do projeto 2018 de demanda universal. Sou subcoordenador de 2021. Não tem problema. Pode submeter e ser contemplado sem problema algum.
Aqui está falando a respeito dos valores, né, que a gente já discutiu. E a data prevista aqui, né, para a submissão da proposta é até às 17 horas do dia 3 de 4 de 2023. A sugestão que eu faço para vocês é que não deixe para fazer muito próximo do último dia. É muito comum da gente ter alguns problemas de sistema, né? De às vezes muita gente no sistema ao mesmo tempo, o Everest não dá conta e vocês não vão conseguir fazer essa submissão. Então, tomar cuidado com essas datas, talvez fazer uma submissão um pouco antes para não perder os prazos. Aqui tem a previsão dos prazos para cada etapa, mas assim, esses prazos ainda podem ser alterados. Não costuma mudar muito, mas pode ter alguma alteração. E a divulgação dos resultados está para partir do dia 14 de setembro de 2023. Pensando que, da forma que a FAPEMIG tem trabalhado ultimamente, eu acredito que não deve atrasar muito a partir dessa data. E a partir da publicação, vai ter os prazos, né, para deposição de recursos e tudo. E após esse prazo, eles já devem começar a assinatura dos termos de outorga. Então, assim, vamos tentar se preparar, né? Para fazer a submissão do projeto, vocês precisam ter cadastro no Everest. Todos os membros precisam estar cadastrados no Everest. Depois que for feita a divulgação dos resultados e para assinatura dos termos, o coordenador ele vai precisar assinar a proposta, assinar o termo de outorga pelo SEI. Então é importante que vocês já façam o seu cadastro no SEI. Às vezes vocês já têm, mas tá um cadastro muito antigo, está desatualizado. Tem que ser um cadastro do SEI vinculado à FAPEMIG. Abrindo lá o seu Everest, na primeira tela do Everest, ele vai te passar orientações de como fazer esse vínculo, de como fazer esse cadastro. É bem tranquilo, mas é importante fazer o quanto antes, porque pode ser que a sua instituição já use o SEI para alguma outra coisa. Então, por exemplo, a UFV usa o SEI para a tramitação de alguns documentos, mas não é o SEI da FAPEMIG, é o SEI que é vinculado à UFV. Vocês têm que fazer um novo cadastro vinculado à FAPEMIG. Um outro ponto muito importante é que todos os membros da equipe, como participantes do projeto, precisarão fazer o aceite em participar do projeto. Claro que, assim, para membros que não são o coordenador e subcoordenador, é menos problemático, mas principalmente o coordenador e o subcoordenador e os subcoordenadores do projeto, é interessante que ficarem atentos, né? Principalmente perto aí da parte da data de, de submissão e de resultados, porque vocês vão precisar atestar, né, que vocês estão de acordo em participar desse projeto. Isso é limitante, inclusive, para a proposta ser aprovada ou não, porque, né, às vezes, digamos que vocês coloquem na faixa 3, na faixa C lá, precisa ter pelo menos 3 pesquisadores doutores como subcoordenador. Se um deles não atestar, pode ser que vocês caiam para a faixa B, ou pode ser que a FAPEMIG nem considere a proposta porque está numa faixa que exige um número de doutorado, de pesquisadores com doutorado, e que vocês não têm. Então é importante ficar atento a essas datas e fazer o ateste aí como está de acordo em participar do projeto. Aí, quanto à gestão e credenciamento, a gestão desses recursos vai ser feita, pode ser feita via fundação de apoio, né, que seria, no caso, a Funarb. Aí vocês vão indicar a fundação lá durante a submissão e a fundação precisa estar apta para seguir, né, como fundação de apoio do projeto. Depois vou pedir que vocês deem uma lida nessa parte, que é importante. Quando for feita a liberação do recurso e tudo, eu que devo ajudar vocês na gestão do projeto. Compras, orientações gerais, como que é feito os procedimentos, eu vou estar à disposição de vocês. Quanto aos itens financiáveis por esse edital,
vocês vão ver, né, que de acordo com alguns outros editais que a gente tem de demanda universal, a gente tem alguns pontos aqui que são um pouco diferentes. Mas eu vou passar pelos básicos também para ficar bem claro para todo mundo. O primeiro ponto que eu queria destacar é a respeito dos equipamentos e materiais permanentes. Esses itens a FAPEMIG considera como rubricas de capital. O que isso quer dizer? São itens que vão ser patrimoniados, são itens que ao final do projeto eles não vão ser destruídos, eles vão existir, né? Vai existir alguma coisa a ser doado para sua instituição. Então é bom a gente pensar com bastante cuidado nesses itens, principalmente se eles de fato vão ser doados para a instituição. Pensem, por exemplo, numa caixa d'água. Uma caixa d'água é um material permanente. Mas se vocês vão usar essa caixa d'água de uma forma que não é o propósito principal dela, que não é numa caixa d'água de casa e tudo, vocês vão cortar ela para fazer um protótipo de alguma coisa. Ela deixa de ser um material permanente, porque no final do projeto vocês não vão doar uma caixa d'água para a instituição. Então, esse item ele passa a ser um material de consumo, ele é uma peça, ele é uma parte de outro item. Aí é importante pensar nisso, porque os materiais permanentes, né, no caso, as despesas de capital para a FAPEMIG, elas são um pouco mais engessadas do que as demais despesas. Então, em que sentido? Quando a gente vai fazer a compra, se eu colocar lá que eu vou comprar uma caixa d'água, eu não posso comprar uma banheira, eu não posso comprar um barril. Então, é uma coisa bem fixa, bem rígida mesmo, e a FAPEMIG tem estado cada vez mais rígida nesse ponto. Recentemente, a gente teve um questionamento que a gente fez a compra de um computador, né? Estava aprovado no projeto computador, a gente comprou um notebook. E a FAPEMIG questionou, porque deveria ser um computador e não um notebook. Entendo que eles imaginassem que seria um desktop. Mas isso não deveria ser uma limitação. Então, tomar um certo cuidado quando for colocar esses itens, né? Principalmente itens muito detalhados. Ah, eu quero um computador HP Pavilion i5 de tal geração. Pode ser que quando a gente for fazer a compra, esse modelo já não exista mais. Talvez o i7 esteja mais barato, compensa mais comprar um melhor. Então, tentar não descrever muito de uma forma muito rígida, né? Ah, eu quero um notebook. Na hora que a gente for fazer a compra, a gente vai escolher as configurações e tudo. Não detalhar muito aqui para não ter nenhum problema. Os materiais de consumo são itens mais maleáveis, né? Os demais aqui, né? Material de consumo, serviço de terceiros, manutenção, software, passagens diárias. Todos esses são rubricas de custeio. A gente pode remanejar recursos entre elas. Dentro da rubrica, a gente pode, eu coloquei um reagente X, mas eu quero comprar um reagente Y. Não tem problema. Desde que esteja de acordo com as diretrizes do projeto, né? Vai ser usado no projeto e não fere nenhum ponto do manual da FAPEMIG que cita os itens não financiáveis. Mais à frente eu vou falar a respeito. E então esses itens aqui são muito mais maleáveis. Aí vale a gente tomar um certo cuidado com eles, principalmente no que diz respeito a serviços, né? Os serviços para a FAPEMIG, eles têm que ser prestados por uma pessoa jurídica. Então, eu não posso contratar o senhor fulano para fazer um serviço para mim. Eu preciso contratar a empresa X, a empresa Y, que vai ter o corpo de funcionários deles para prestar o serviço. No caso de softwares, a gente vai ter softwares que já existem, né? São os Office, MATLAB, algum software que já tenha, que existe no mercado e não um desenvolvimento de software. Para as passagens pode ser tanto aérea quanto terrestre. E para as diárias, a gente vai ter aqui, tanto para diárias e passagens, a gente só pode fazer o pagamento dessas despesas para quem faz parte da equipe executora do projeto. A priori, né, o coordenador, os subcoordenadores e qualquer bolsista fazem parte da equipe executora do projeto. Mas a gente pode ter outras pessoas, né, pesquisadores colaboradores que fazem parte. Eles podem receber
esses recursos de acordo com os descritivos aqui que o edital prevê. Então, sempre nessas viagens a gente vai pedir uma comprovação, né? São notinhas de alimentação, de combustível, de passagem, de hospedagem, para comprovar que a pessoa esteve lá no local. Os valores vão ser de acordo com a tabela da FAPEMIG e que a gente vai poder fazer o pagamento. Esse edital, em especial, ele traz alguns itens que antigamente a gente não poderia pagar, né? No caso de diárias e passagens. Então, vocês podem ver aqui diárias para visita técnica da equipe, né? Inclusive no exterior, que não era comum. Diárias e passagens para visita técnica de pesquisador estrangeiro para o Brasil, né? Então, para fazer uma visita, para contribuir de alguma forma com o projeto. Então, diárias e passagens ou taxa de inscrição para o coordenador e para os membros da equipe para apresentarem trabalhos em congresso, né, no país ou no exterior, limitado a 3 eventos. Então, ou seja, vocês podem participar ali do evento para divulgação do trabalho. Então, tem que ter a apresentação no evento para divulgação ali e a gente pode fazer o pagamento de passagens diárias. No caso da alocação de veículo aqui, quando seria um transporte coletivo para algum evento, né, para realização de algum evento no país. E aí a gente tem uma outra rubrica, que seria as despesas acessórias de importação. No caso das despesas de importação, eu acho importante a gente discutir a respeito, porque é muito comum a gente receber um projeto aqui que ele tem itens que vão ser importados, mas que não possui essa rubrica. E aí a gente fica com dificuldade para fazer as importações e aí acaba onerando o projeto. Então, sempre que a gente vai fazer a compra, uma compra que precisa de ter uma importação, e aí quando eu digo precisa ter uma importação, é muito importante que a gente tenha a distinção de materiais importados, né, que a gente vai importar e vai fazer o pagamento de despesas de importação, ou então materiais que são importados, mas que uma empresa no Brasil vende para a gente. Se uma empresa no Brasil importa os itens e vende para a gente, ela vai emitir uma nota no Brasil. Esses itens vão entrar aqui no projeto como material de consumo nacional, porque a emissão da nota vai ser uma emissão nacional. Agora, se só uma empresa nos Estados Unidos, ou no Canadá, ou na Coreia, consegue fazer a emissão dessa nota, então a gente vai ter que ter os gastos, né, os trâmites para trazer esse produto para cá. Quanto que a gente vai colocar pro valor dessas despesas? A FAPEMIG sugere aqui, né, que o valor fique entre 15% e 20%. Essa sugestão é muito interessante porque, assim, depende muito do produto, de algumas características do produto. Vamos pensar no ponto de vista de um equipamento. Se for um equipamento grande, se for um equipamento pesado, se for um equipamento que não tem como ele vir num voo comercial, que não tem como ele vir no bagageiro do avião, ele tem que vir num voo específico para transporte de cargas maiores, tudo isso vai deixar mais caro o transporte. Agora, se for um equipamento pequenininho, leve, que não tem uma exigência de armazenamento diferenciado, isso fica muito mais barato para a gente trazer, aí mais próximo de 15%. Também reagentes, né? No caso de reagentes que precisam vir com um acondicionamento específico, precisa vir refrigerado, tem que vir no gelo seco, ou tem que ter algum líquido diferenciado ali, isso tudo deixa um pouco mais caro também. Aí é bom pensar nesses itens, né, dessa forma, pensar na natureza do item para fazer o cálculo aí dessas despesas acessórias de importação. A gente já traz aqui a questão da bolsa, né? A FAPEMIG há pouco tempo juntou todas as modalidades de bolsa que eles têm, né? Para essa daqui. A modalidade é Bolsa de Desenvolvimento em Ciência, Tecnologia e Inovação. E aí, nesse edital, a gente vai ter a variação entre os níveis 2 e 6. Então, a gente vai ter aqui, né? Aqui vocês têm os links para consulta tanto dos valores
quanto dos pré-requisitos de cada uma, né? A grosso modo, a gente pode ver aqui que, no caso, vamos ter algumas modalidades, né, de bolsa, os níveis de acordo com cada situação. Então, vocês vão ter a bolsa de nível 6, que é como se fosse a de iniciação científica. Ela hoje está R$ 600, e esses são os seus pré-requisitos. No caso da bolsa de nível 5, o, o valor dela é R$ 1.000, e aí aqui estão os pré-requisitos. A de nível 4 é R$ 1.600. A de nível 3 é R$ 2.200. E a de nível 2, R$ 2.800. Aí é importante destacar que para todos esses níveis, as bolsas da FAPEMIG têm dedicação exclusiva. Então, o bolsista não pode estar recebendo aí outra bolsa ou estar trabalhando em algum trabalho em CLT ou mesmo MEI. Ele tem que se dedicar ao trabalho no projeto. E quando vocês vão indicar ele lá no Everest, vocês vão ter que fornecer uma declaração do bolsista dizendo isso, né? Que ele não recebe bolsa ou trabalho remunerado de qualquer outra natureza. É bom ressaltar isso com o estudante depois, porque, né, como é um documento que ele vai assinar, ele vai atestar que a veracidade dele, tem que tomar esse cuidado, né? Voltando aqui para o edital, a gente tem a publicação de artigos, né, relacionados ao projeto, a tradução de artigos, que é uma exceção, geralmente não é permitido em projetos de demanda universal. Então, essa tradução vai ser relacionada aos artigos publicados aqui nesse projeto, né? Então, a gente vai poder fazer o pagamento da tradução. Outra exceção que a gente tem é a alocação de veículos para atividade de campo. Também era um item que não era financiável pela FAPEMIG, mas nesse edital vai ser. Aí a gente pode até pagar combustível, que também é outro item não financiável pela FAPEMIG. A gente pode pagar nesse edital, porém é só o combustível relacionado a esse carro que está sendo locado. Não é relacionado a outros tipos de carro e tudo. E ainda traz a publicação de livros, editoração e revisão de obras inéditas com tema diretamente relacionado ao objeto de pesquisa proposto. Então, tem que estar previsto lá no projeto que vai ter essa publicação de livro e a gente vai poder fazer o pagamento desses valores. Agora, assim, a FAPEMIG a gente tem que seguir alguns pontos para fazer a gestão de projetos FAPEMIG, né, para execução de atividades. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados. Primeiro, a gente vai levar em consideração o manual da FAPEMIG. Abaixo dele, a gente tem o edital, que é isso que a gente está lendo agora, e abaixo dele tem o termo de outorga. Então, a gente parte do mais geral, o manual é para todos os editais da FAPEMIG, a gente cai no edital, que ele já vai ter algumas regras, e o que não cabe nessas regras do edital vai vir no termo de outorga. O termo de outorga do seu projeto, ele é o contrato, né, de fato, e ele já vai vir os itens que são financiáveis, os que não são, e nele pode vir até exceções que não são tratadas ou aqui no edital ou no manual fala que a gente não pode fazer a compra e lá no termo de outorga fala que pode. Então é muito importante a gente ter esses 3 documentos aí guardados sempre para fazer consultas, porque esses documentos mudam de ano para ano, de edital para edital. Então é importante estar sempre consultando eles para não ter nenhum problema, nenhum questionamento no futuro, né? Aí, então, fora os itens que eles citaram aqui, a gente tem os itens não financiáveis lá no manual, que seriam o item 4.11.2. Eu não vou passar aqui por eles um a um, não, mas a gente já tem alguns pontos aqui fáceis da gente perceber. No caso, ó, pagamento para servidores e empregados públicos, pagamento de estágio, material de consumo permanente. Tem alguns materiais de consumo que eles não fazem o pagamento porque eles consideram
que isso seria contrapartida da instituição executora. Então, materiais de escritório, né, lápis, caneta, borracha, grampeador, clips, etc. Então, até folha e toner hoje em dia não são itens financiáveis pela FAPEMIG. Jornais, revistas, recortes, publicações de boletins também não são. Recortes de publicações, boletins, né? Confundi aqui. E aparelhos telefônicos. Aí, o aparelho telefônico é um clássico exemplo aqui, né? Eles são itens não financiáveis, mas tem projetos que vêm com celular aprovado. Não é comum, não é fácil da FAPEMIG aprovar, mas pode acontecer. Se isso acontecer, ele vai vir no termo de outorga e vai ser uma exceção. Então, a gente vai poder fazer essa compra. Manutenção predial é um item bem importante, a gente tem em mente que não pode ser feita a compra. São questões rotineiras, né? Pagamento de energia elétrica, água, telefonia e até mesmo algumas pequenas correções no prédio, né? Serviços de terceiros, né? Como planejamento e execução de obras, desde que não seja questão de adequação do laboratório e tudo. Aí, apoio administrativo no projeto, como contratação de revisores, tradutores e intérpretes. Aqui a gente vê como o manual vem sendo da forma mais geral e a gente cai no edital. No edital fala que a gente pode contratar tradutores para aquela situação que foi citada lá. Então é isso, o edital, nesse caso a gente vai seguir o edital. Despesas com ornamentação, alimentação, coquetel, coffee break, recepções, nada disso é financiável. E nem publicação de atos, documentos oficiais decorrentes de campanhas publicitárias. Aqui ele traz uma nota, né, dizendo que excepcionalidades vão ser tratadas, né, de forma caso a caso. Então é bom ficar de olho nisso, tanto no edital quanto no termo de outorga. Por fim, a gente tem aqui a parte relacionada à prestação de contas, né? Então, pelo edital aqui, a gente tem tanto a FAPEMIG, tanto a FUNARB quanto o coordenador, né? Tem 60 dias após o término da vigência do projeto para fazer as prestações de contas. Então, ou seja, o coordenador ele vai fazer o relatório técnico, ele é feito lá no Everest, é onde vocês vão entrar com as informações relacionadas à parte técnica, à parte de desenvolvimento do projeto, né? E a fundação tem o prazo idêntico, né, de 60 dias, para fazer as prestações de contas financeiras, que é onde a gente vai juntar toda a documentação, todos os gastos que foram aprovados e pagos, e registrar, né, como que foram feitos esses pagamentos. A gente vai passar tudo para a FAPEMIG. Eles vão cruzar os dois dados e vão aprovar ou não as nossas prestações de contas. É importante destacar que o projeto ele passa a estar ativo a partir da publicação do mesmo no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais. Então, assim, acontece muito dos pesquisadores colocarem um cronograma no projeto e falar assim, olha, em março eu vou começar a fazer a coleta de dados, em março eu vou fazer tal coisa. E começar a contar os 36 meses do projeto a partir de março. Mas não é assim. O projeto começa a estar ativo assim que a FAPEMIG publica ele no Diário Oficial, o que acontece geralmente um pouco depois da assinatura do termo de outorga. Então, vamos falar, se a FAPEMIG vai fazer ali em setembro, que é o previsto, para divulgação dos resultados, aí tem o período, né? Vamos para um mês para recursos e coisas do gênero, e depois a gente vai ter aí mais um período para as assinaturas de termo de outorga. Vamos falar que em novembro o seu termo de outorga já esteja assinado. Novembro para dezembro já vai estar ativo o seu projeto, mesmo que o recurso ainda não tenha chegado. O recurso pode ser liberado lá para janeiro, fevereiro, mas o projeto está ativo a partir da publicação do Diário Oficial. É importante ter isso em mente, até para questões de publicação, né? Digamos que vocês façam alguma publicação nesse meio tempo,
é importante dar os devidos agradecimentos à FAPEMIG, porque essa publicação poderia ser usada como um produto do seu projeto. Tomar esse cuidado e até quando for fazer os cronogramas para o projeto, já ter isso em mente, porque fica muito mais fácil, né, para vocês, até para se organizar. Era isso que eu tinha para passar para vocês, e aí qualquer dúvida que tiver, eu estou à disposição.